Oi, gente! Hoje eu vou estar falando sobre a Guerra Fria e sobre 8 curiosidades de tal conflito. Primeiramente, a gente vai começar abordando o que é a Guerra Fria e a origem deste termo. A Guerra Fria é o conflito entre duas superpotências, os Estados Unidos de comando capitalista e a União Soviética de comando socialista. É uma disputa bélica originada pelo fim da Segunda Guerra Mundial. O termo Guerra Fria, ele surgiu porque durante o conflito não houve uma abordagem direta e armada. Então eles não tiveram uso do arsenal bélico que eles disponibilizaram e desenvolveram durante o período do evento. A propaganda ideológica durante a Guerra Fria teve marcante presença, tendo em vista que os governos entre si alternavam entre propagandas em rádios, TVs, mídias, ao público e discurso, querendo sempre promover o seu modelo político em detrimento do outro. Eles usavam diversas maneiras de abordar e colocar o seu modelo político como superior ao outro. A ideologia. O que é a ideologia? A ideologia, ela vem do grego ide, que significa ideia, e logos, que significa retórica. Ou seja, a ideologia, então, é um conjunto de ações, pensamentos e políticas sociais que algum grupo exerce. A ideologia, por sua vez, ela é um instrumento de dominação e ela usa da persuasão para garantir tal dominação. Ela não necessita especificamente de usar a violência para disseminar alguma ideia, ela simplesmente usa o poder do discurso para que a população reconheça que aquela ideia é verídica, é uma ideia melhor e para que a ideia seja aceita. Vamos agora para a nossa primeiríssima curiosidade. Muitos artistas foram colocados na blacklist. O que é a blacklist? É uma lista em que atores, artistas, cantores, poetas, diversas pessoas que iam contra o ideal americano capitalista, era colocado o nome dessas pessoas nessa lista e eles eram exilados, mortos, perseguidos e tal. E essa blacklist ela foi criada pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas e entre esses artistas e essas pessoas que iam para essa lista estava Charles Chaplin, que durante a Guerra Fria ele foi exilado dos Estados Unidos em 1952 e só voltou 20 anos depois para receber o prêmio especial da Academia de Cinema por causa de suas artes e realizações na indústria do cinema. Ele foi aplaudido de pé durante 5 minutos por todo. A segunda curiosidade é a divisão das propagandas naquela época. As propagandas elas podiam ser divididas em 3 modelos diferentes, sendo a propaganda branca, aquela que vem de uma fonte identificada, uma fonte correta, ou seja, é possível saber quem fez, para quem fez e o que fez. E ela é a mais aceita, né? A mais digna de ser usada. Porém, não é a mais utilizada. Não foi, né? A gente tem também a propaganda cinza, que é uma propaganda que aparentemente parece vir de um meio neutro, que não apoia nenhum nem outro, mas é sempre feita pelo adversário. E por último, a gente tem a propaganda negra, que é a mais utilizada e a mais ofensiva, e ela apresenta uma fonte falsa, trabalha com argumentos falsos, argumentos misteriosos, mensagens de duplo sentido, e ela tenta manipular o público fortemente. Ela é bastante utilizada, foi bastante utilizada pelo serviço secreto adversário em ações clandestinas, tentando derrubar o governo opositor. A terceira curiosidade é sobre a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética. Como já sabemos, ambos eram superpotências e tinham grande potencial, tanto bélico quanto tecnológico. Porém, em 1951, os Estados Unidos, dono da tecnologia da bomba atômica, faziam testes nucleares de bomba, numa área especial no estado de Nevada. Nesse segmento, a União Soviética estava sempre um passo atrás do nosso querido tio Sam. Eles ainda pensavam e testavam um teste aqui, um teste ali. Nesse segmento, a União Soviética estava um passo atrás dos norte-americanos. Enquanto os comunistas testavam a bomba, o país do tio Sam encontrava-se bem à frente com a bomba já feita de hidrogênio criada através da fissão nuclear e com poder exponencial de destruição em massa.
Os Estados Unidos cresceram tanto a ponto de que em 1960 eles poderiam um militar capaz de devastar qualquer nação. Dessa forma, ele foi estabeleceu-se como potência mais poderosa em tecnologia bélica do mundo. Entretanto, a União Soviética também conseguiu um armamento superpotente, um desenvolvimento muito capacitado, e as duas nações, nessa altura do campeonato, se elas entrassem em conflito, destruiriam o mundo inteiro e não precisaria nem de usar o armamento bélico total disponível de cada nação. Agora, como nossa quarta curiosidade, a gente tem a influência da Guerra Fria no Brasil. Como essa divisão ideológica que aconteceu apenas entre os Estados Unidos e a União Soviética afetou diretamente o governo que se passava no Brasil em 1964. No período de 1964, em que o presidente regente era João Goulart, também conhecido como Jango. Enfim, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil integrou o bloco capitalista. No entanto, a partir de 1961, o presidente João Goulart ele desenvolveu uma política externa independente do apoio de superpotências da Guerra Fria. Jango fortaleceu os movimentos sindicais, estudantis, camponeses e populares. Além desses fatos, o então presidente promoveu uma aproximação política entre o Brasil e a União Soviética, o que desencadeou atritos com as lideranças políticas, econômicas e militares do Brasil, sendo que indiretamente a nossa população já estava meio dividida ideologicamente também. Como nossa quinta curiosidade, a gente tem o surgimento da famosa e catastrófica ditadura de 1964, que sim, foi influenciada pela Guerra Fria. Em 1964, mais especificamente no mês de fevereiro, Jango anunciou as reformas de base, que consistiam num conjunto de reforma social e dentre elas estava a reforma agrária também. A sua política preocupou bastante a classe burguesa do Brasil e os investidores estadunidenses. Esse clima era propício para um golpe de Estado. Instalou-se no Brasil uma ditadura militar que governou o país por 2 décadas, de 1964 a 1985. Esse período se caracteriza. Em 31 de março de 1964, o presidente foi deposto por um golpe militar que teve apoio decisivo da elite conservadora brasileira e da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, mais conhecida como CIA. Censura à imprensa, censura a movimentos culturais e sociais, censura e repressão aos opositores do regime militar, institucionalização da tortura, entre outros fatores. Contudo, a gente pode concluir que sempre quando ocorre alguma divisão política, ideológica ou social entre algum país, esse conflito influencia indiretamente os demais países que têm relações com os países envolvidos. Ou seja, a Guerra Fria influenciou indiretamente no Brasil e também teve grande influência na América Latina em países como Argentina, Uruguai e Paraguai. Essas foram algumas das nações que perderam os democratas com o apoio dos Estados Unidos. Então, indiretamente ou diretamente, sempre quando houver um conflito envolvendo ainda mais superpotências, sempre vai ter consequências para o resto do mundo, gente. Agora vamos falar da nossa sexta curiosidade sobre a Guerra Fria. Vocês acreditam que em meio de disputas de alcançar maiores adeptos às ideologias pregadas na Guerra Fria, é possível ter países neutros? Como? Com o objetivo de não se alinharem ou não se inserirem nesse processo de lados opostos, algumas nações resolveram criar uma política de cooperação, que ficou conhecida como Movimento dos Países Não Alinhados. O primeiro encontro ocorreu na Conferência de Bandung, em 1955, na Indonésia. Participaram da conferência 23 países asiáticos e 6 africanos, dentre eles Índia, Egito, Indonésia e Paquistão. Todos tendo como ponto em comum uma independência política recém-conquistada e uma economia baixa, fraca. Além do distanciamento das duas superpotências, esses países buscaram criar um bloco de países de âmbito global, com o interesse de encontrar caminhos para o desenvolvimento econômico de forma a superar as imensas desigualdades sociais existentes entre a população. Com isso, ocorreu o surgimento de um novo termo. Esses países desse bloco não alinhado à Guerra Fria gerou o termo Terceiro Mundo,
que passaria a caracterizar também os países da América Latina. Porém, a oficialização deste grupo só aconteceria 6 anos depois, em 1961, quando na cidade de Belgrado, na Iugoslávia, estava acontecendo uma nova conferência. Mas, nem tudo que é bom dura muito. Uma das consequências dessa iniciativa dos países não alinhados foi o fato de que as organizações das Nações Unidas passaria a exercer uma maior pressão sobre as antigas potências econômicas europeias e os Estados Unidos, no sentido de garantir o reconhecimento da autonomia dos países afroasiáticos. Essas medidas garantiram aos países não alinhados uma popularidade considerável durante as décadas de 60 e 70. Entretanto, sua importância diminuiu a partir do momento em que o bloco soviético foi se desmanchando, no final da década de 1980. Enfim, a sétima e a oitava curiosidade vai abordar assuntos como o Muro de Berlim e sua queda. O Muro de Berlim separava as duas Alemanhas e rodeava também a capital, Berlim. A parede do muro era constituída aproximadamente por mais de 300 torres de observação. Nelas haviam guardas com autorização de abrir fogo para o caso de alguém tentar algo que envolvesse a fronteira entre os blocos do país. Dessa forma, impedia que ocorresse a imigração. Depois de vários acontecimentos entre mortes, feridos e tragédias, um discurso com tom de pressão contra os soviéticos, conhecido como Turn Down This Wall, para o nosso português, Derrube este muro, foi proclamado pelo presidente americano Ronald Reagan para o líder soviético Gorbachev. Os populares alemães decidiram então pelo fim da separação. O muro já existia na Alemanha há 28 anos. Por fim, temos a oitava e última curiosidade. Em novembro de 1989, aconteceu o histórico fato da queda do Muro de Berlim. Contudo, a derrubada do Muro de Berlim não passou de uma falha de comunicação. O intuito do governo da Alemanha Oriental era de acabar com os empecilhos de deslocamento de oeste para leste. No entanto, a informação saiu mais cedo do que o esperado pela liderança, o que decretou um mal-entendido. A mídia noticiou a respeito da abertura do muro, com isso movimentou uma enorme parcela da população que não deixou chance para os órgãos de fiscalização das fronteiras devido à quantidade de pessoas reivindicando a abertura dos portões. Consequência disso, os militares se viram obrigados a liberar os portões. Em outros lugares de Berlim, tudo aconteceu da mesma forma. Ou seja, essa aí eu achei muito bacana, porque muita gente acha que foi todo mundo decidiu, não, vamos acabar com o muro, mas não passou de um mal-entendido entre os líderes de cada Alemanha. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 8 curiosidades aí sobre a Guerra Fria. É um assunto muito legal de se estudar e de se abordar, porque tem muitas informações e é uma coisa muito bacana mesmo. É isso aí. Até a próxima!